Nós estamos aí chegando quase no finalzinho já de números, né? E como eu falei semana passada, eu acredito que Deuteronômio vai ser bem facinho pra gente fazer, porque ele é realmente essa lembrança do Senhor para o povo de Israel a respeito das leis, a respeito das direções, a respeito dos mandamentos, a respeito daquilo que o Senhor está fazendo. Então, eu acredito que a leitura e o estudo de Deuteronômio vai trazer para nós só uma releitura daquilo que a gente já tem falado até aqui nos 4 primeiros livros do Pentateuco, tá? E a gente vai finalizar aí para a honra e glória do Senhor esse primeiro estágio do Antigo Testamento, tá? Números capítulo 28, nós vamos no primeiro trecho, que vai falar sobre as ofertas diárias, então nós vamos do versículo 1 ao versículo 8 primeiro, tá? Então vamos lá, 28, versículo 1 diz assim: E o Senhor disse a Moisés: ordene aos israelitas e diga-lhes: tenham o cuidado de apresentar-me na época designada a comida para as minhas ofertas preparadas no fogo, como uma aroma que me seja agradável. Diga-lhes: esta é a oferta preparada no fogo que vocês apresentarão ao Senhor. 2 cordeiros de 1 ano sem defeito, como holocausto diário. Ofereçam um cordeiro pela manhã e um ao cair da tarde, juntamente com uma oferta de cereal de 1 jarro da melhor farinha amassada, com 1 litro de azeite de olivas batidas. Este é o holocausto diário instituído no Monte Sinai, de aroma agradável. É oferta dedicada ao Senhor, preparada no fogo. A oferta derramada que acompanha será 1 litro de bebida fermentada para cada cordeiro. Derramem a oferta de bebida para o Senhor no lugar santo. Ofereçam um 2º cordeiro ao cair da tarde, juntamente com o mesmo tipo de oferta de cereal e de oferta derramada, que vocês prepararem de manhã. É uma oferta preparada no fogo, de aroma agradável ao Senhor. Então, esses primeiros 8 versículos aqui do capítulo 28 vai falar sobre essa primeira oferta, né? E a gente precisa, eu tô só mandando uma mensagem aqui, gente, porque o pessoal querendo falar de todo custo, né? Você vai começar a me incomodar aqui. E essa primeira oferta, ela vai falar sobre o holocausto. Então, se vocês olharem lá em Levítico capítulo 1, essa oferta aqui é justamente aquela oferta de holocausto que tá lá em Levítico 1. Então, o Senhor está relembrando. Elisângela, por que as passagens, elas tendem a se repetir dentro da palavra? E isso é muito didático, gente, de Deus. É realmente muito didático. Já tinham se passado praticamente aqui 40 anos, se a gente for analisar, quase que 40 anos, porque Moisés, ele justamente vai ser levado pelo Senhor e Josué vai começar a tomar posse agora, né, dessa jornada com os israelitas. Então, a gente tem uma nova galera sendo ministrada aqui pelo Senhor com essas palavras. Então, a gente acha que está sendo repetido, mas não tem repetição na palavra, tem o Senhor ensinando o seu povo. E quanto mais o Senhor ensina, parece que ainda mais a gente tem dificuldade de entender. Então, para quem é professor aqui, sabe do que eu tô falando, quem dá aula, né, no Teens, no Kids, ou em qualquer etapa da vida, né? Quanto mais a gente repete algo para uma pessoa, mais ela vai assimilar aquele ensino, né? Então, Deus é muito didático com o seu povo Israel e continua sendo conosco. Porque conforme a gente vai lendo essas passagens, a gente realmente vai relembrando aquilo que o Senhor está fazendo com Israel e também conosco, né? Como igreja, porque é a mesma coisa. Então, o Senhor vai falar sobre essa oferta de holocausto que deveria ser feita. Aqui eu já queria que você anotasse ou que você prestasse atenção que o Senhor está dizendo que essa oferta de holocausto, ela deveria ser feita todos os dias, de forma linear. Então, se nós temos 365 dias em um ano, em 365 dias do ano, os israelitas deveriam fazer essa oferta de holocausto sem falhar um dia sequer, ok?
não haveria falha nessa oferta. Então o Senhor deixa claro aqui, né? Ele diga, no versículo 3, esta é a oferta preparada no fogo que vocês apresentarão ao Senhor. 2 cordeiros de um ano sem defeito, como holocausto diário. Então, essa palavra é muito importante porque em alguns momentos a gente vai perceber o Senhor dizendo assim: façam-me uma oferta tal, no dia tal, na festa tal. Inclusive, essa oferta é a mais da oferta de holocausto diário. Então tem algumas passagens que a gente vai perceber que Deus vai pedir uma oferta específica por causa da festa, por causa da data, por causa do sacrifício que precisa ser feito, por causa do pecado, por causa de várias situações, Deus vai requerer ofertas, né? Ou sacrifícios ali de Israel. Porém, essa oferta de holocausto, ela deveria ser feita todos os dias, independente do dia da semana ou do ano. Então, 365 dias do ano deveria ser feita a oferta de holocausto. Todas as manhãs e todas as tardes, ok? Então, esses 2 cordeiros, mais essa oferta de cereal, mais essa oferta de bebida, ela era oferecida todos os dias pelos sacerdotes. Então, imaginem vocês já que nós tínhamos sacrifício de cordeiros diariamente, de manhã e à tarde. Então, esse sacrifício aqui, ele já era de lei, né? O Senhor está dando esse decreto aqui para que ele fosse feito diariamente. É o chamado a oferta de holocausto, que é a representação de Cristo em cima do altar. Se vocês lembrarem lá do nosso ensino em Levítico, vocês vão lembrar como é tremendo perceber Cristo nessa oferta de holocausto, tá? Essa oferta de holocausto é a representação quase que literal de Cristo sendo sacrificado ali todas as manhãs para que a presença de Deus permanecesse no meio do povo de Israel, tá? Quem quiser lembrar um pouquinho mais, volta lá em Levítico, dá uma olhada nessa aula que vale muito a pena. Se você perdeu, se você não lembra direito como dá uma relembrada, porque realmente é muito importante entender essas ofertas. Vamos seguir? Em seguida, o Senhor vai falar sobre a oferta do sábado. Então, versículo 9 e 10 diz assim, ó, olhem aí para a palavra. No dia de sábado, façam uma oferta de 2 cordeiros de 1 ano de idade e sem defeito, juntamente com uma oferta derramada e com uma oferta de cereal de 2 jarros da melhor farinha amassada com óleo. Este é o holocausto para cada sábado, além do holocausto diário e da oferta derramada. Tá vendo aí? Que Deus já começa a lembrar eles que a oferta de sábado era uma oferta específica, porém ela não substituía a oferta de holocausto diário. Então, além da oferta de holocausto diário, todos os sábados eles deveriam fazer essa oferta do sábado, específica do sábado, que era de 2 cordeiros de 1 ano de idade sem defeito, juntamente com uma oferta derramada e com uma oferta de cereal de 2 jarros da melhor farinha amassada com óleo. Então a gente tinha, além da oferta diária, mais 2 cordeiros e mais essa farinha e mais o azeite, que também era oferecido todos os sábados, tá? Então vai juntando aí as ofertas. Essa oferta também tá lá em Levítico, ela também é descrita lá para nós, tá? Versículo 11 agora, do 11 até o 15. Olha lá, ofertas mensais. No primeiro dia de cada mês, apresentem ao Senhor um holocausto de 2 novilhos, 1 carneiro e 7 cordeiros de 1 ano, todos sem defeito. Para cada novilho deverá haver uma oferta de cereal de 3 jarros da melhor farinha amassada com óleo. Para o carneiro, uma oferta de cereal de 2 jarros da melhor farinha amassada com óleo. E para cada cordeiro, uma oferta de cereal de 1 jarro da melhor farinha amassada com óleo. É um holocausto de aroma agradável, uma oferta dedicada ao Senhor, preparada no fogo. Para cada novilho deverá haver uma oferta derramada de meio galão de vinho. Para o carneiro, 1 litro.
e para cada cordeiro 1 litro. É o holocausto mensal que deve ser oferecido a cada lua nova durante o ano. Além do holocausto diário, com a oferta derramada, um bode será oferecido ao Senhor como sacrifício pelo pecado. Então, mais uma oferta que eles deveriam fazer, que dia? No primeiro dia de cada mês. Então, eles consagrariam, né, o início de mais um mês. Lembrando, gente, gosto sempre de lembrar, só para a gente ter uma interpretação mais clara, né? Nós não temos em Israel janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho. Lembra? Eles não têm os meses do calendário gregoriano. Os meses para Israel começam lá com o mês de Nissan e aí seguem as luas, ok? Israel conta lá a quantidade de luas e aí cada vez que entra uma lua nova novamente, é contado mais um mês. Então, o calendário judaico, ele é lunar, tá bom? Então, ele não é solar como o nosso, ele é lunar. E ele não segue o gregoriano, ele é um calendário judaico que começa com o mês de Nissan e segue o restante dos meses. Eu acho que em algum momento lá no grupo eu mandei o calendário judaico para vocês, tá? Se alguém não tem e quiser, me chama depois no privado que eu mando. E aí você pode estar imprimindo e deixando, né? Eu gosto sempre de ter em mãos o calendário para dar uma olhada nessas leituras aqui. Eu gosto de estar vendo. Então, a cada lua nova, iniciava-se um novo mês. Eles sabiam essas contagens aí das luas para saber quando era a próxima lua nova. E então, tendo uma lua nova, eles faziam essa oferta nesse primeiro dia desse novo mês, tá? Isso fora a oferta diária que era feita. Deus deixa claro aqui que a oferta diária não deveria ser deixada de lado em momento algum, né? Então, a oferta diária era lei. O restante ia dependendo das datas, dos acontecimentos e tudo mais, tá bom? Elisângela, por que tantas ofertas? Eu tenho para mim, é horrível essa frase, mas o entendimento que eu tenho, gente, é que Deus realmente estava sempre consagrando diante dele o início de cada mês do povo de Israel, as suas colheitas, os seus animais, as vidas deles. Realmente Deus estava sempre blindando o seu povo com a sua presença. E já tem algum tempo que a gente vem falando aqui nos estudos o quão importante é a alimentação de alimentos realmente consagrados ao Senhor, né, numa mesa santa, e a gente então se alimentando disso. Então, todos esses animais, eles tinham um destino, que geralmente era a comunhão dos próprios levitas, das pessoas que ofertavam, do próprio povo de Israel. Então, a grande parte desses animais que eram oferecidos, eles serviam de alimento mesmo, tá? Para as tribos e para a própria tribo de Levi. Então Deus o tempo todo estava querendo sentar à mesa com o seu povo. Isso é maravilhoso. Então essas ofertas não era só matança de animal, mas era justamente essa consagração de cada etapa, de cada momento da vida de Israel e do seu povo, e em sentar à mesa com o Senhor. Gente, o quão precioso vou abrir um parênteses aqui, tá? As nossas refeições em casa. Para quem acompanha aí redes sociais de mesa posta e tudo mais, sabe do que eu tô falando, de pessoas que têm sido levantadas na nossa nação brasileira e fora da nação brasileira para falar o quão importante é se sentar à mesa com a família, é pôr a mesa realmente para ter esse tempo de comunhão, é sentar à mesa para falar da palavra de Deus, é sentar à mesa para ter comunhão com amigos, tomar um café, tomar um chá. Tudo isso faz um sentido espiritual muito grande e a gente tem negligenciado isso muitas vezes, né? A correria, as demandas do nosso dia a dia fazem com que a gente não tenha tempo para pôr a mesa, para sentar à mesa, para comer com a família à mesa, para comer com amigos na mesa, né? Então, o Senhor vai ensinando o tempo todo para o seu povo que isso era importantíssimo, era na verdade primordial, deveria ser uma primazia,
para Israel, e eles iam aprendendo isso didaticamente com o Senhor a cada oferta, a cada semana, a cada início de mês. O Senhor ia consagrando esse povo e as situações que eles estavam inseridos ali, tá bom? Então tudo isso é didático e é uma maneira do Senhor estar com eles em comunhão, se alimentando, ok? Então esses alimentos eram totalmente consagrados ao Senhor. E eles comiam então. Versículo 16 até o 25. Vamos ler aqui, oferta da Páscoa. No 14º dia do primeiro mês é a Páscoa do Senhor. No 15º dia desse mês haverá uma festa. Durante 7 dias comam pão sem fermento. No primeiro dia convoquem uma santa assembleia e não façam trabalho algum. Apresentem ao Senhor uma oferta preparada no fogo, um holocausto de 2 novilhos, um carneiro e 7 cordeiros de um ano, todos sem defeito. Para cada novilho, preparem uma oferta de cereal de 3 jarros da melhor farinha amassada com óleo. Para o carneiro, 2 jarros, e para cada cordeiro, 1 jarro. Ofereçam um bode como sacrifício pela culpa, para fazer propiciação por vocês. Apresentem essas ofertas além do holocausto diário oferecido pela manhã. Façam assim diariamente durante 7 dias. Apresentem a comida para a oferta preparada no fogo de aroma agradável ao Senhor. Isso será feito além do holocausto diário e da sua oferta derramada. No 7º dia, convoquem uma santa reunião e não façam trabalho algum. Então, aqui também a gente já leu bastante sobre a Páscoa, a gente já viu bastante sobre ela, Êxodo 12, depois a segunda Páscoa lá em Levítico, quando eles já estão caminhando no deserto. Então, a gente já tem algumas aulas falando sobre a Páscoa. Quer lembrar um pouquinho mais? Depois volta lá e dá uma olhada, vale a pena. Então, além do holocausto diário, quando chegasse a época da Páscoa, primeiro mês do calendário judaico, mês de Nissan, eles contavam lá 14 dias e começavam a festa dos pães sem fermento e do próprio cordeiro no 14º dia. Então a gente sabe a representação espiritual que tem a festa da Páscoa, né? O quanto isso tipifica a morte e depois a ressurreição de Cristo, e esses 7 dias de festa de pão sem fermento é o tempo em que nós vamos realmente passar nessa terra até que Cristo volte, os 7.000 anos. Então toda a representação da festa da Páscoa, ela aponta para a morte de Cristo e aponta para a volta de Cristo, né? Depois dos 7 dias aqui, eles fariam uma nova assembleia, essa convocação geral. E no texto de Êxodo, principalmente, de Levítico também, ele vai falar por quê, né? Esses 7 dias e porque a assembleia no primeiro dia e depois a assembleia no último dia também. Então, tudo isso tem a sua importância, tá bom? Tá lá na aula que eu falei sobre a Páscoa, se vocês quiserem lembrar, tá facinho lá de achar aula sobre esse texto, tá bom? Eu tô só passando e relembrando para nós o que o Senhor está lembrando o seu povo. Versículo 26 até o final do capítulo 28, uma nova oferta aqui, oferta das festas das semanas. No dia da festa da colheita dos primeiros frutos, a festa das semanas, quando apresentarem ao Senhor uma oferta do cereal novo, convoquem uma santa assembleia e não façam trabalho algum. Apresentem um holocausto de 2 novilhos, de 1 carneiro e de 7 cordeiros de um ano, como aroma agradável ao Senhor. Para cada novilho, deverá haver uma oferta de cereal de 3 jarros da melhor farinha amassada com óleo. Para o carneiro, 2 jarros, e para cada um dos cordeiros, 1 jarro. Ofereçam também um bode para fazer propiciação por vocês. Preparem tudo isso junto com a oferta derramada, além do holocausto diário e da oferta de cereal. Verifiquem que os animais sejam sem defeito. Então, o Senhor está falando sobre a festa das colheitas, né? Ou a festa das semanas, também alguns chamam, que seria a festa seguinte à da Páscoa, tá? Então, também tem a ver com as festas de Israel, que seguem todo o calendário, né? Então, todo o calendário judaico, ele tem tanto a questão
dos próprios meses do ano que eles deveriam seguir ali, mas esse calendário judaico também segue as próprias festas. Então começa com a festa da Páscoa, depois a festa das colheitas ou festa das semanas, e assim vai seguindo durante todo o ano, e eles vão fazendo essas ofertas e essas festas como o Senhor ordenou. Capítulo 29. Capítulo 29 diz assim: no primeiro dia do 7º mês, convoquem uma santa assembleia e não façam trabalho algum. Nesse dia vocês tocarão as trombetas, como aroma agradável ao Senhor. Ofereçam um holocausto de um novilho, um carneiro e 7 cordeiros de um ano, todos sem defeito. Para o novilho, preparem uma oferta de cereal de 3 jarros da melhor farinha amassada com óleo. Para o carneiro, 2 jarros, e para cada um dos 7 cordeiros, 1 jarro. Ofereçam também um bode como propiciação pelo pecado, para fazer propiciação por vocês, além dos holocaustos mensais e diários, com as ofertas de cereal e com as ofertas derramadas conforme prescritas. São ofertas preparadas no fogo, de aroma agradável ao Senhor. Gente, vocês percebem que como é o Senhor quem está falando todos esses versículos aqui, não tem nenhum versículo que é Moisés falando, tá? Todos eles é o próprio Senhor quem está falando com o povo, e Moisés só está escrevendo. Ele ressalta para eles não esquecerem dos holocaustos diários, né, e dos mensais, porque aqui nós já estamos no 7º mês do ano, né? Se não me engano, é o mês 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. É o mês de Tseri, né? O Etanim, que é o toque das trombetas, é o fim do verão. Então tem várias questões aí do que está acontecendo. Eu olhei para trás porque eu tenho um calendário bem grandão ali atrás, tá, gente? Então, a gente tem aí já o 7º mês e o Senhor está dizendo assim, não se esqueçam daquilo que eu já prescrevi para vocês, para todos os meses e para todos os dias. Então, as festas são o a mais, né? São tipologias de coisas futuras. Então, Deus está mostrando ao seu povo o que ele vai fazer ao longo da história, né, da humanidade, mas ele vai fazendo isso através de forma tipológica, de forma didática, ensinando mesmo o povo. Então, cada vez que eles festejavam a Páscoa, eles estavam festejando a morte de Cristo, né, para a redenção. Cada vez que eles faziam a festa das trombetas, eles estavam justamente fazendo Pentecostes, né? Então, toda uma representação de tudo que está acontecendo. Aliás, perdão, a festa das semanas, das colheitas que é Pentecostes, 50 dias depois. A festa das trombetas já aponta para a volta de Cristo, né? Tá bom? A gente também falou sobre tudo isso quando a gente ensinou sobre as festas, tá, gente? Então, tem aula aí sobre isso, por isso que eu não vou ficar falando muito, porque tá nas aulas e eu fui falando uma por uma e a gente foi falando os significados e tudo mais. Então, tá aí nas aulas, dá para relembrar se quiserem, tá? Então, o Senhor vai lembrando eles. O que eu gosto de ressaltar aqui, que eu quero ressaltar, que o Senhor já colocou em outros versículos aqui, e eu acabei não falando. Olha o que ele fala, sempre em alguns finais de alguns versículos. Ele diz assim, convoquem uma santa assembleia e não façam trabalho algum. Todas as vezes que Deus está falando não façam trabalho algum, a Bíblia, em algumas Bíblias, não sei se a de vocês está, mas tem algumas que vai falar que esse dia é sábado, é Shabat, tá? Por quê? Porque tem alguém que tem alguma Bíblia falando sobre sábado aí? Tá escrito sábado? Só tá falando não façam trabalho nenhum? Por quê? Porque na verdade é também considerado um Shabat. Então, lembra que eu falei para vocês que o Shabat, o sábado, na Bíblia não tem a ver com um dia da semana específico, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, e sim com essa palavra no hebraico chamado Shabat, e que significa descanso. Então, todas as vezes que Deus chama o seu povo para esse descanso, isso pode ser considerado o Shabat, o sábado deles, né? Então, todas as vezes que Deus para o povo e diz não façam trabalho algum nesse dia,
esse dia para o judeu é considerado um Shabat. Então, independente do dia da semana, isso poderia ser, né, ocasionalmente no meio da semana, considerada a nossa semana aqui, tá bom? Se eles contassem lá os dias, né, o primeiro dia do 7º mês, se esse dia caísse numa quarta-feira no nosso calendário, esse era o dia do Shabat deles, para a festa das trombetas. Entendem o que eu tô querendo dizer? Então a gente precisa tirar esse conceito da nossa mente de achar que todas as vezes que na Bíblia está escrito sábado, tem a ver com o sábado da semana nossa, que não tem nada a ver. Lembrando que tanto o calendário gregoriano quanto esses dias da semana que a gente tem hoje, eles são muito recentes, gente. Isso aqui nós estamos falando de 4.000 anos atrás. Não existia esse calendário que a gente conhece. Deus fazia o seu povo contar os dias, sol e lua, o calendário deles era lunar, eram meses diferentes do ano, o nome, né? Começava numa época totalmente diferente da nossa. O mês de Nissan é aproximadamente março, abril. Então não tinha nada a ver. Então todas as vezes que Deus chama o seu povo, não façam trabalho algum nesse dia, Deus está dizendo: hoje é sábado, descansem em mim, aprendam a descansar naquilo que eu estou fazendo. Deus estava fazendo uma grande obra já, né? Construindo em Israel o entendimento sobre a morte e a ressurreição de Jesus, sobre a volta de Cristo, sobre o milênio, sobre a eternidade, né? Sobre a vida eterna, como é descansar em Deus. Então, tudo isso está sendo construído em Israel através de cada uma das ofertas, de cada uma das festas. Deus está ensinando o seu povo a viver nele, a depender dele, a estar nele, ok? É isso que Deus está fazendo com essas festas e com essas ofertas. 29, a partir do versículo 7 até o versículo 11, a próxima festa. A oferta do dia da expiação. Versículo 7. No 10º dia desse 7º mês, convoquem uma santa assembleia. Vocês se humilharão e não farão trabalho algum. Tá vendo aí, gente? Não farão trabalho algum. Que dia é hoje, então, para Israel? Shabat, ok? Então, no 10º dia desse 7º mês, eles deveriam fazer uma santa assembleia. Então, o mês já tinha começado, o 7º mês. Eles começaram a festa das trombetas. E no 10º dia eles também fazem uma santa assembleia, e esse dia também é Shabat. Então, além do primeiro dia, o 10º também era. Se a gente contar rapidamente o dia 1 para o dia 10, gente, dá 2 sábados? Se são 10 dias no nosso calendário, daria 2 sábados? Não. Então, entendem o que eu tô falando? Quando Deus fala os dias específicos, ele tá falando de um dia específico que eles contariam pela lua, pelo início de cada mês, ou pela sequência de dias através da lua, e não através da semana como a gente conhece hoje, tá? Então, Deus está chamando o seu povo para o Shabat, para o sábado, que a gente tem na tradução da Bíblia, em dias alternados, em dias diferentes. Então, aqui é no 10º dia do 7º mês. Então, o 7º mês acabou de começar, eles começaram a festa das trombetas, e no 10º dia eles já têm que fazer um Shabat aqui, né? Que é a oferta do dia da expiação. É o Yom Kippur, que eles chamam hoje em dia, né, em Israel. É o dia da expiação, é o dia que Israel para inteirinho para se humilhar, orar, se converter, né? Tipo, se voltar para Deus, para que o Senhor receba a oferta deles e eles sejam perdoados, né? Isso fala da volta de Jesus, desse tempo de realmente humilhação, de entendimento de que Jesus está voltando e eles precisam se arrepender. Então, eles também estão aprendendo sobre isso, né? Tá bom? Versículo 12. Nós vamos ler o texto aqui, é um pouquinho grande, mas eu quero ler com vocês aqui até o final. Vamos ver se a gente para no meio ou se a gente segue até o final do capítulo 29, tá bom? Segura aí, vamos lá. Versículo 12 em diante diz assim: no 15º dia do 7º mês, então nós estamos no mesmo mês 7, né? Que começou a festa das trombetas.
Agora vai começar a festa dos tabernáculos. No 15º dia do 7º mês, convoquem uma santa assembleia e não façam trabalho algum. Então, o 15º dia, 5 dias depois do 10º dia aqui, ó, volta lá a página. No versículo 7, ó o que está escrito. No 10º dia, se você quiser escrever em cima aí, 10º dia. Então, não era para fazer trabalho nenhum, não é isso? Não farão trabalho nenhum. Aí no versículo 12, ele fala no 15º dia. Então, 5 dias depois do dia da humilhação, eles tinham um novo Shabat. Um novo dia de descanso. Um novo sábado para Israel. Estão me compreendendo? Façam um joinha aí do que eu tô falando. Tá dando para entender? Ou eu tô indo muito rápido? Tá dando, né? Então, no 15º dia do 7º mês, convoquem uma santa assembleia e não façam trabalho algum. Celebrem uma festa ao Senhor durante 7 dias. Apresentem a seguinte oferta preparada no fogo, de aroma agradável ao Senhor. Um holocausto de 13 novilhos, 2 carneiros e 14 cordeiros de 1 ano de idade, todos sem defeito. Para cada um dos 13 novilhos, preparem uma oferta de cereal de 3 jarros da melhor farinha amassada com óleo. Para cada um dos carneiros, 2 jarros. E para cada um dos 14 cordeiros, 1 jarro. Ofereçam também um bode como sacrifício pelo pecado, além do holocausto diário com oferta de cereal e com oferta derramada. No 2º dia, preparem 12 novilhos, 2 carneiros, 14 cordeiros de 1 ano de idade, todos sem defeito. Para oferta de novilhos, carneiros e cordeiros, preparem ofertas derramadas e de cereal, de acordo com o número especificado. Ofereçam também um bode como sacrifício pelo pecado, além dos holocaustos diários, com oferta derramada e com oferta de cereal. Ele vai falar isso, gente, não vou ler não. Ele vai falar isso durante todos os 7 dias da festa dos tabernáculos. Não vamos perder tempo com isso, porque a gente já leu essa passagem inteira lá em Levítico. Então, ele vai falar sobre, durante os 7 dias, eles fazerem esse mesmo ritual de ofertas. Só que o Senhor ressalta, não esqueçam da oferta de holocausto diário. Então, vocês estão vendo que além de 13 cordeiros, 13 novilhos, depois mais 14 cordeiros. Então, além de todos esses animais da festa de tabernáculos, todos os dias, de manhã e à tarde, eles faziam o holocausto diário. Exatamente como o Senhor mandou lá no primeiro versículo. Então, percebam que havia uma regularidade de ofertas e cada uma delas tinha o seu significado no reino do Espírito. Deus estava fazendo o seu povo compreender coisas espirituais através de coisas naturais. E tudo isso tinha a ver com festas que o povo inteiro celebrava. Quando a gente fala dessa quantidade de animais, gente, pensa na quantidade de pessoas que se reuniam para as festas em Israel. Nós não estamos falando de 100 convidados. Nós não estamos falando de 500 convidados. Nós estamos falando de milhões de pessoas, ok? Quando eles se reuniam para as festas, eles estavam em milhares de milhares. Lembra que são 2,5 milhões de pessoas que saíram do Egito rumo a Canaã? Essa turma está no deserto. Como é que 14 novilhos, né, alimenta toda essa galera? Então, era festa que não acaba mais. Um casamento em Israel dura 1 semana. Então, imagina quanto de comida o pai da noiva precisa preparar para alimentar vários convidados durante 7 dias. Então, Deus sempre fez com que esses momentos fossem extremamente poderosos, festivos e cheios de abundância. As tribos tinham muitos animais, muitos rebanhos. Esse era o tipo de alimento que esse povo comia, principalmente, porque era um tipo de rebanho, um tipo de criação que se conseguia fazer no deserto onde eles moravam naquele momento. E mesmo em Canaã, quando eles tomarem posse, vocês vão ver que muitas das tribos vai continuar com esse tipo de criação.
Você imagina se a pessoa tivesse uma criação, mexesse com peixe. Dava para mexer com peixe, gente, no deserto? Para ter um aquário para comer peixe? Dava para ter um tanque de peixes no meio do deserto? Vocês percebem como Deus, ele é tão minucioso, ele é tão poderoso nas coisas que ele faz, que o povo dele aprendeu a criar animais que conseguem viajar quilômetros e quilômetros junto com as famílias. E isso vai procriando cada vez mais, vai aumentando o rebanho cada vez mais, porque imagina a quantidade de animais que eles tinham que matar em cada uma das festas. É maravilhoso. Eu olho para isso e eu vejo o quanto isso é grandioso, na verdade, né? A gente às vezes não menciona ou não fala sobre isso, e isso passa batido. Isso tem a ver com a grandeza de Deus, com o poder de Deus, com a misericórdia de Deus, com a graça de Deus sendo derramada sobre o povo de Israel, inclusive enquanto eles ainda estavam no deserto. Eles estavam caminhando rumo à terra de Canaã, mas o Senhor os supria em tudo, inclusive em festas com muita comida. Né? Eles tinham essa farinha amassada com óleo, nada mais era do que pães sem fermento, tá, gente? Na maioria das vezes era o pão asmo. Então, além dos novilhos, das carnes, né? Eles tinham pão, eles tinham vinho, então eles festejavam durante esses dias com todas essas coisas que eles tinham em mãos ali para comer e beber, tá bom? Então eu não vou ler o texto todo porque ele vai repetir, cada dia dos 7 dias da festa, ele vai repetir isso. Agora, vamos lá, no 8º dia, no versículo 35, olha só o que ele diz. No 8º dia, convoquem uma assembleia e não façam trabalho algum. Apresentem uma oferta preparada no fogo, de aroma agradável ao Senhor, um holocausto de um novilho, um carneiro e 7 cordeiros de um ano, todos sem defeito. Para a oferta do novilho, do carneiro e dos cordeiros, preparem ofertas derramadas e de cereal, de acordo com o número especificado. Ofereçam também um bode como sacrifício pelo pecado, além do holocausto diário, como oferta derramada e com oferta de cereal. Além dos votos que fizerem e das ofertas voluntárias, preparem isso para o Senhor nas festas que são designadas a vocês. Os holocaustos, as ofertas derramadas de cereal e de comunhão. E Moisés comunicou aos israelitas tudo o que o Senhor lhe tinha ordenado. Então, no 8º dia já tinha se passado a festa e eles mais uma vez finalizam essa festa com mais sacrifícios, com mais agradecimentos, com mais ofertas ao Senhor, porque Deus estava sendo honrado, Deus estava sendo reverenciado, Deus estava sendo glorificado através da vida deles e através de cada um desses momentos de comunhão que eles tinham, com os alimentos consagrados ao Senhor e os momentos de comunhão do povo, né? De toda a Assembleia dos Santos. Quando a gente fala assembleias, são esses momentos de ajuntamento de Israel, gente. Uma assembleia legislativa é um lugar onde os deputados, os senadores, os vereadores, eles se unem para fazer reuniões, para fazer leis, decretos e tudo mais, não é isso? Então é isso que a gente precisa sempre lembrar. Quando Deus chama o seu povo para essas assembleias, Deus está reunindo todo o povo de Israel ao redor do tabernáculo, ao redor do altar, para eles sacrificarem, fazerem esses sacrifícios agradáveis ao Senhor, com aroma agradável, né, no fogo ali, tipificando todas essas festas que traziam, apontavam para Cristo e para a volta de Cristo e para a comunhão eterna que nós vamos ter com Ele. Então, todas as festas apontam diretamente para Cristo, para a volta de Cristo e para a eternidade que nós teremos com o Senhor, tá bom? Então, todas essas festas falam disso. Vamos para o capítulo 30? Eu vou ler o capítulo inteiro, porque vai falar só sobre a regulamentação dos votos. Então, é algo bem simples, porque a gente também já viu lá no livro de Levítico e tudo mais. Capítulo 30 diz assim: Moisés disse aos chefes das tribos de Israel: é isto que o Senhor ordena. Quando um homem fizer um voto ao Senhor, ou um juramento que o obrigar a algum compromisso, não poderá quebrar a sua palavra, mas terá que cumprir tudo o que disse.
Quando uma moça que ainda vive na casa de seu pai fizer um voto ao Senhor, ou obrigar-se por um compromisso, e seu pai souber do voto ou compromisso, mas nada lhe disser, então todos os votos e cada um dos compromissos pelas quais se obrigou serão válidos. Mas se o pai a proibir quando souber do voto, nenhum dos votos ou dos compromissos pelos quais se obrigou será válido. O Senhor a livrará, porque o seu pai a proibiu. Se ela se casar depois de fazer um voto, ou depois de seus lábios proferirem uma promessa precipitada, pela qual obriga a si mesma, e seu marido souber, mas nada lhe disser no dia em que ficar sabendo, então os seus votos ou compromissos pelos quais ela se obrigou serão válidos. Mas, se o seu marido a proibir quando souber, anulará o voto que a obriga ou a promessa precipitada pelo qual ela se obrigou, e o Senhor a livrará. Qualquer voto ou compromisso assumido por uma viúva ou por uma mulher divorciada será válido. Se uma mulher que vive com o seu marido fizer um voto ou obrigar-se por juramento a um compromisso, e o seu marido souber, mas nada lhe disser e não a proibir, então todos os votos ou compromissos pelos quais ela se obrigou serão válidos. Mas se o seu marido os anular quando dele souber, então nenhum dos votos ou compromissos que saíram de seus lábios será válido. Seu marido os anulou e o Senhor a livrará. O marido poderá confirmar ou anular qualquer voto ou qualquer compromisso que a obrigue a humilhar-se. Mas, se o marido nada lhe disser a respeito disso, até o dia seguinte, com isso confirma todos os seus votos ou compromissos pelas quais se obrigou. Ele os confirma por nada lhe dizer quando os ouviu. Se, contudo, ele os anular algum tempo depois de ouvi-los, ele sofrerá as consequências de sua iniquidade. São essas as ordenanças que o Senhor deu a Moisés a respeito do relacionamento entre um homem e sua mulher, entre um pai e sua filha moça que ainda vive na casa do pai. Capítulo 30, então, vai falar sobre votos, né? Mas em específico, sobre a mulher, tanto a moça jovem, né, solteira, que ainda mora na casa dos pais, quanto a mulher casada, quanto a viúva ou a divorciada. Então, esse texto, ele me deixa bem intrigada, sabe, assim, porque ele foca simplesmente na mulher. A gente já viu esse texto, inclusive, acho que lá em Levítico também fala um pouco sobre isso, mas aqui no capítulo 30 ele volta a falar sobre essa regulamentação de votos e compromissos. Então, a mulher, em qualquer idade da sua vida, ela tem um pré-requisito para que o Senhor aceite, né, os seus votos, os seus compromissos, aquilo que a mulher deseja fazer diante do Senhor, que é a confirmação do pai, né? Então, se o pai souber do voto que a filha está fazendo e ele não achar por bem que ela deve fazer, ele pode anular instantaneamente e ela não vai sofrer dano algum porque o pai está anulando, não quer que ela faça aquilo. A mesma coisa a mulher casada, né? Então, se o marido também souber de um voto, ela também fica livre, né, para não cumprir se o marido não quiser. E a divorciada e a viúva, não. Tudo que ela fizer vai ser válido porque ela não tem quem anule esse voto que ela está fazendo. Então, isso fala de uma lei que está sendo estipulada pelo próprio Senhor, porque é o Senhor quem está falando aqui o tempo todo, também no capítulo 30, que a mulher, ela tem essa submissão real ao pai enquanto solteira e depois ao marido enquanto casada, né? Só depois realmente de casada, se ela ficar viúva ou for divorciada, então ela responde por si mesma, tá? Então a mulher, ela tem esse lugar, né, de submissão, de estar realmente abaixo dessa autoridade masculina. E isso me intriga, por quê? Porque o Senhor foca nisso, para que a mulher realmente tenha um lugar em Deus. Então você vê que a mulher pode fazer votos, a mulher pode fazer compromissos diante do Senhor, assim como os homens, mas ela tem que estar realmente com esse aval, né, do marido ou do pai, para que ela possa cumprir isso, né? Então tem essa questão do cuidado masculino em dar essa cobertura espiritual. Essa que é a questão, tá? Por que a mulher precisa desse aval? Porque ela não tem um lugar em Deus diretamente. Ela precisa desse lugar com um homem sobre a sua cabeça. Lembra da história de que Cristo é a cabeça do homem, o homem é o cabeça da mulher,
né? Então, assim, a gente tem essa hierarquia espiritual. Deus se comunica, ou Deus decidiu fazer com que essa hierarquia existisse no mundo espiritual por uma questão de reverência mesmo. A palavra vai falar lá em Corinto que os anjos, eles percebem quando uma mulher ela é realmente submissa ao marido, quando uma filha é realmente submissa ao pai. Isso dá testemunho diante dos anjos por causa da questão da hierarquia espiritual, né? Satanás não foi submisso a Deus, mesmo sendo um anjo com uma patente tão grande. Então, todas as vezes que a insubmissão acontece, os anjos também estão analisando isso, né? E percebem essa desonra que acontece na terra. Isso é um mistério profundo demais, viu, irmãos? De verdade, assim. E quando eu falo mistério profundo, não estou falando que é algo assim que Deus não deixou revelado. A palavra está dizendo várias coisas para nós a respeito disso, e isso é maravilhoso. Mas eu digo assim, quando uma mulher ela entende que Deus deu esse lugar de submissão e que um homem realmente tem autoridade sobre ela, espiritualmente falando, e ela se submete a isso, a mulher aprende a descansar em Deus. Isso é maravilhoso, entende? Porque ela realmente tem alguém sobre a vida dela. E é esse alguém, se é o pai, enquanto solteira, é o pai que vai dar conta sobre essa filha ao Senhor. E se é o marido que vai dar conta da vida espiritual dessa esposa ao Senhor. Então, é nisso que nós, mulheres, precisamos nos colocar e descansar. Mas a mulher não, ela quer, hoje, né, elas querem ser empoderadas. Então, a mulher quer passar por cima de toda a autoridade que tiver sobre ela. E isso tudo tem a ver com esse maldito feminismo entrando dentro das igrejas, inclusive, né? Sendo que o próprio Deus deu esse lugar de descanso para nós. Nós somos mulheres e que devemos ter essa submissão aos nossos pais, quando solteiras, ao marido, quando casadas, e quando viúvas e divorciadas, ao próprio Senhor, porque existe alguém acima de nós, cuidando de nós. É isso que nós precisamos entender e compreender, o quão poderoso isso é no reino espiritual, tá? Então Deus está deixando aí claro essa lei para que as mulheres de Israel tivessem total cobertura espiritual dos seus pais, dos seus maridos, e as mulheres podiam sim fazer votos, se consagrar ao Senhor, criar compromissos com a presença de Deus. E se os pais ou os maridos não fossem contrários a isso, achassem que é válido, que é bacana, liberariam e essas mulheres poderiam fazer esses votos e esses compromissos com o Senhor, tá bom? Então o texto está deixando claro aí para nós isso em nome de Jesus. Vamos fechar aqui para já não fechar na cara da gente? Voltem rapidinho para a gente continuar aqui, tá bom? Rose, graça e paz, pastora Gema, que foi entrando depois aí, tudo bem? Paz, pastora, paz, pessoal. Pastora Gema, fecha o áudio aí, senão vai dar microfonia aí com o áudio. Isso, joia. Tá ficando boa na tecnologia, hein? Isso aí.
Vamos lá, gente, então? Acho que entrou todo mundo. Capítulo 31. Marli, Graça e Paz também entrou depois. Deus abençoe. Vamos que vamos? Capítulo 31, gente. Vamos seguir aqui. Tudo certo com os sacrifícios lá, gente? Acho que deu tudo certo, né? Foi mais uma lembrança aí para nós. E se precisarem, tiverem alguma dúvida também, as aulas estão aí disponíveis para vocês tirarem todas as dúvidas e relembrar se precisar, tá? Capítulo 31, vamos seguir. Vai falar sobre a vingança contra os midianitas, né? O povo tá caminhando aí. 31 diz assim: o Senhor disse a Moisés: vingue-se dos midianitas pelo que fizeram aos israelitas. Depois disso, você será reunido aos seus antepassados. Então Moisés disse ao povo: armem alguns dos homens para irem à guerra contra os midianitas e executarem a vingança do Senhor contra eles. Envie à batalha 1.000 homens de cada tribo de Israel. 12.000 homens armados para a guerra, 1.000 de cada tribo, foram mandados pelos clãs de Israel. Moisés os enviou à guerra, 1.000 de cada tribo, juntamente com Finéias, filho do sacerdote Eleazar, que levou consigo objetos do santuário e as cornetas para o toque de guerra. Lutaram então contra Midian, conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés, e mataram todos os homens. Entre os mortos estavam os 5 reis de Midian: Evi, Requém, Zur, Ur e Rebá. Também mataram a espada Balaão, filho de Beor. Os israelitas capturaram as mulheres e as crianças midianitas e tomaram como despojo todos os rebanhos e bens dos midianitas. Queimaram todas as cidades em que os midianitas haviam se estabelecido, bem como todos os seus acampamentos. Tomaram todos os despojos, incluindo pessoas e animais, e levaram os prisioneiros, homens e mulheres, e os despojos a Moisés, ao sacerdote Eleazar e à comunidade de Israel, em seu acampamento, nas campinas de Moabe, frente a Jericó. Moisés, o sacerdote Eleazar e todos os líderes da comunidade saíram para recebê-los fora do acampamento. Mas Moisés indignou-se contra os oficiais do exército que voltaram da guerra, os líderes de milhares e os líderes de centenas. Vocês deixaram todas as mulheres vivas? Perguntou-lhes. Foram elas que seguiram o conselho de Balaão e levaram Israel a ser infiel ao Senhor no caso de Peor, de modo que uma praga feriu a comunidade do Senhor. Agora matem todos os meninos e matem também todas as mulheres que se deitaram com homens, mas poupem todas as meninas virgens. Todos vocês que mataram alguém ou que tocaram em algum morto ficarão 7 dias fora do acampamento. No 3º e no 7º dia vocês deverão purificar a vocês mesmos e aos seus prisioneiros. Purifiquem toda a roupa e também tudo o que é feito de couro, de pelo de bode ou de madeira. Depois o sacerdote Eleazar disse aos soldados que tinham ido à guerra: esta é a exigência da lei que o Senhor ordenou a Moisés: ouro, prata, bronze, ferro, estanho, chumbo e tudo que resista ao fogo, vocês terão que passar pelo fogo para purificá-los, mas também deverão purificá-los com a água da purificação. E tudo que não resistir ao fogo terá que passar pela água. No 7º dia, lavem as suas roupas e vocês ficarão puros. Depois poderão entrar no acampamento. Vamos parar aqui, só para eu não falar muita coisa, né? Não ler muita coisa e depois a gente não consegue lembrar de tudo e acaba se perdendo na leitura. Mas a gente volta para o início aqui. Então eles estão exatamente no mesmo lugar, tá, gente? Vamos lembrar isso. Ele fala que literalmente que eles estão acampados, versículo 12, ó. E levaram os prisioneiros, homens e mulheres, e os despojos a Moisés, ao sacerdote Eleazar e à comunidade de Israel em seu acampamento nas campinas de Moabe, frente a Jericó. Então lembra das campinas de Moabe, aonde Balaque, junto com Balaão, tentou amaldiçoar o povo para que Balaque conseguisse vencê-los. Então eles estão acampados no mesmo lugar desde aquele dia. Aliás, desde aquele tempo, Israel permaneceu bastante tempo acampado ali nas campinas de Moabe, de frente a Jericó. Eles já estavam de frente do início
das primeiras batalhas que eles teriam para tomar posse de Canaã. Mas durante muito tempo o Senhor os paralisou ou parou eles ali, porque Deus disse que não ia avançar enquanto toda aquela geração não morresse no deserto, lembra? Então, enquanto toda aquela primeira geração que não creu nas promessas do Senhor, que não deu ouvidos a Josué e Calebe quando eles foram para a terra de Canaã espiar, que não obedeceram ao Senhor, que se rebelaram no meio do caminho, né? Com várias questões que a gente foi vendo aí no capítulo, no livro de Números, né? Nos capítulos que a gente viu. Então, várias vezes eles se rebelaram contra o Senhor, falaram mal do próprio Senhor, falaram mal da comida, falaram mal do maná, falaram mal de Moisés. Olha, foram tantas situações que a gente já viu até aqui e a gente sabe que o Senhor não iria permitir que essa turma entrasse na terra prometida porque ele decretou isso, né? Ele disse que eles não herdariam a terra. Por quê, gente? Lembra que a terra de Canaã é a representação da Canaã celestial? Vou lembrar isso de novo, né, Pastor Marcos? Nós falamos isso ontem. Então, o trajeto no deserto fala desse lugar entre a nossa saída do Egito, que é a nossa salvação, e a entrada na terra de Canaã, que é a eternidade com o Senhor, que é a Canaã celestial. Então, esse trajeto que Israel está caminhando e que ainda vai tomar posse de Canaã, é esse tempo em que a gente está percorrendo na terra antes de alcançarmos a vida eterna com o Senhor. Então, por isso que tantas coisas vão acontecendo no meio do caminho, porque Deus está realmente provando o coração de Israel. Durante a nossa jornada de vida nessa terra, até que Jesus volte, o Senhor está provando o nosso coração também. Então, são as nossas atitudes, são os nossos comportamentos, tudo aquilo que a gente vai fazendo no nosso dia a dia, nessa nossa jornada com Jesus, demonstra exatamente a quem nós temos servido e amado. Se nós amamos o Senhor, nós verdadeiramente damos ouvido e obedecemos aos seus mandamentos. Mas se nós temos, de alguma maneira, negligenciado, se nós nem conhecemos os mandamentos do Senhor, se nós não estamos obedecendo a Deus, se nós não estamos tendo esse relacionamento com Ele através do tabernáculo, que a gente sabe que é o corpo, alma e espírito, tudo está interligado, gente, tudo. Esses cinco primeiros livros da Bíblia, eles têm tanta coisa dentro deles, nos ensinando sobre a vida com Deus, sobre o que Deus deseja do seu povo, o que Deus deseja da igreja hoje em dia. Talvez seja... Olhou para nós aqui a sua fala toda, Rainha. Aonde que parou, Dai? Fala aí. Você ia começar a falar sobre a nossa caminhada para Jerusalém também. Tá. Então, reiterando o que eu falei, né? Tanto essa jornada de Israel entre saindo do Egito e chegando, tomando posse de Canaã, essa tipologia da nossa jornada, da nossa caminhada também com Deus, quando nós somos salvos até a nova Jerusalém, a Canaã celestial, a eternidade. Então, todo esse trajeto, ele vai demonstrar o nosso coração, ele vai pôr para fora aquilo que realmente nós temos dentro do nosso coração. Se é a obediência, se é temor ao Senhor, se nós amamos a Deus verdadeiramente, obedecendo aos seus mandamentos, ou se nós, durante essa jornada, vamos mostrando o nosso coração rebelde, o nosso coração deturpado, o nosso coração egocêntrico, né? O nosso coração que rejeita a Deus, a palavra vai falar que Israel rejeitou o Senhor. Será que nós também não temos rejeitado? Como é que rejeita a Deus, gente? Não obedecendo, não se voltando para a sua palavra. Eu rejeito a Deus quando eu decido não ler a Bíblia. Eu rejeito a Deus quando eu decido não ter comunhão com a palavra. Eu rejeito a Deus quando eu decido não obedecer aos seus mandamentos. Eu rejeito a Deus quando eu decido não ouvir o Espírito Santo. Eu estou rejeitando a Deus. Então a rejeição a Deus não é só quando a gente se desvia. Você pode estar dentro da igreja e estar rejeitando ao Senhor, né? Quando nós realmente negligenciamos tudo isso. Então, olhar para a palavra, para esses 5 primeiros livros da Bíblia, é tanta coisa boa que tem aqui dentro,
mostrando pra gente como é que é essa vida com Deus, que a gente tem passado aí, sei lá, um ano e pouco já estudando, e eu vou te falar que dava para cavar muito mais, né? Se a gente quisesse, porque tem muita coisa. Então o Espírito Santo está pronto a nos ensinar além do que a gente já tem ido até aqui. Então, se vocês têm a oportunidade de sempre estar lendo novamente esses textos, leiam e peçam ao Espírito Santo que os ensine ainda mais aquilo que ele tem para ensinar para nós. Mas o Senhor vai lembrar Israel de que os midianitas, eles fizeram algo extremamente ruim para o povo de Israel e agora o Senhor vai se vingar. Eu quero já deixar algo aqui relatado e eu gostaria que vocês fizessem uma anotação particular. Sabe uma anotação que você sempre vai voltar naquela página para anotar mais alguma coisa? Então eu queria que vocês deixassem uma folha no início da Bíblia, no início do caderno que vocês estão escrevendo, e que vocês deixassem essa folha aí, e de vez em quando eu vou falar, gente, volta lá naquela folha e anota mais uma coisa. Por quê? Eu já vou dar um spoiler aqui para vocês. Acho que é isso, né, o nome. Ultimamente eu tenho esquecido essa palavra. Vou dar um spoiler aqui para vocês. As guerras de Canaã, de Israel, para tomada de posse de Canaã, elas vão ser crescentes. Como assim? Elas vão ser crescentes em níveis de autoridade espiritual. Como assim, Elisângela? Israel vai começar a lutar com inimigos aparentemente pequenos, espiritualmente falando. E até o final do Velho Testamento, nós vamos perceber que os níveis de batalhas, principalmente espirituais de Israel, vai aumentar. Por quê? Porque Deus, mais uma vez, está didaticamente nos ensinando como é que é a nossa vida espiritual. Então, Israel vai aprender a guerrear espiritualmente desde inimigos bem pequenos, e que se eles forem vencidos e se eles forem exterminados, Deus então dará posse da terra para Israel. Mas se nós não obedecemos ao Senhor nas pequenas batalhas, se nós não conseguimos obedecer a Deus quando o inimigo vem de forma pequena diante de nós, e nós então negligenciamos ou obedecemos em partes aquilo que Deus está fazendo, o gigante ele aumenta. Vocês entenderam o que eu falei aqui? Ok? Então Israel vai aprender a lidar com inimigos espirituais e físicos, e isso vai crescer. Por que vai crescer? Porque desde o início eles passam a não obedecer ao Senhor fielmente. Então, todas as vezes que eu não obedeço ao Senhor fielmente contra o meu inimigo espiritual, isso tende a crescer. As minhas batalhas espirituais tendem a ficar mais fortes. Então, já fica aí uma dica poderosa para nós. Se nós não aprendermos a lutar as nossas batalhas, dando ouvidos ao Senhor e realmente cumprindo fielmente as estratégias espirituais que Deus está nos dando e realmente derrotando o nosso inimigo naquele patamar, nós provavelmente vamos ter que lutar lá na frente com um inimigo ainda maior, porque aquele anterior não foi vencido totalmente. Entenderam? Façam joinha para mim se vocês entenderam o que eu falei. Então, Isso que acontece com Israel acontece tanto no fisicamente, vamos dizer assim, eles vão acabar enfrentando exércitos maiores porque não derrotaram um antes, ou só espiritual? As duas coisas. Mas Deus está nos mostrando muito mais espiritualmente do que fisicamente. Mas uma coisa reflete a outra, né? Porque aí o número do exército se torna maior, o rei que está à frente desse exército, ele se torna mais forte também. O principado, né, que está por trás daquele exército, daquele reino que está vindo sobre Israel, também se torna mais forte. Então tudo tem a ver com batalhas não vencidas anteriores.
E quando eu falo de batalhas não vencidas anteriores, eu estou falando de batalhas não vencidas obedecendo ao Senhor fielmente. É disso que eu estou falando. Quando a nossa vida realmente não condiz com aquilo que o Senhor gostaria que a gente fizesse naquele momento para aquela batalha. Tá? Entendeu, Dai? Joia. Então a gente começa aqui, se não me engano tem um anterior, mas eu vou pedir para vocês anotarem a partir dos midianitas aqui, porque Israel está prestes a começar a tomar posse da terra prometida, tá? Então existem algumas outras guerras aqui para trás, eles já venceram alguns exércitos, alguns reis, já tem algumas coisas anteriores, depois se vocês quiserem pegar inclusive e anotar também vale a pena, mas eu vou pedir para vocês anotarem a partir daqui principalmente, porque é o que antecede a tomada de posse em Canaã, tá bom? Então antecede Jericó e antecede todas as outras batalhas que a gente vai começar a ver já dentro do território de Canaã, tá bom? Tomando posse da terra prometida. Então Midian, os midianitas, eles vão ser, se você puder colocar assim, primeira batalha espiritual de Israel contra os midianitas. Então coloca lá que isso vai se iniciar e deixa essa folha num lugar fácil. Para quando entrar uma próxima, a gente lembrar disso, vocês me ajudam a lembrar e eu também vou tentar ajudar vocês a lembrarem, tá? Eu nunca fiz essa folha, mas todas as vezes que eu começo as minhas leituras anuais, ou quando eu vou lendo o texto bíblico, principalmente na sequência, eu sempre vou percebendo esses níveis de autoridade espiritual que Deus vai colocando sobre o povo de Israel. E ou vence, tá? Então, ou você quer tomar posse ou você não quer tomar posse da terra prometida, você vai ter que aprender a lutar de forma correta. Senão, você tem um inimigo mais forte lá na frente. Quem aqui, é que aqui a nossa galera não é dessa... A Daiane talvez possa saber, no máximo. Quem aqui já jogou videogame, gente? Né? Ou você que é vovó aqui, ou vovô, e vê os netos jogando videogame, como que é um jogo de videogame para você chegar no final? As fases vão passando e sempre que você vai terminar uma fase, sempre tem um guerreiro, sempre tem um bicho, um chefe lá que você tem que matar ele para ir para a próxima fase, certo? É ou não é? Olha como o reino natural, gente, ele mostra para nós como é que funciona o reino espiritual. Então, para você passar de fase naquilo que Deus está fazendo na sua vida, tem que haver uma batalha vencida contra esse inimigo que está te resistindo nessa fase da tua vida. Porque senão você mata mais ou menos, ele se levanta lá na frente e ele vai ficar mais forte. Porque ele vai se unir com o próximo. É mais ou menos isso, né? Então vira dois, ao invés de um só, vira dois. Então eu só citei esse exemplo porque me veio aqui na memória agora, porque eu lembro das crianças jogando videogame e tinha sempre esse bendito desse chefão no final lá, que ou eles venciam ele ou não passava de fase. Então Deus vai mostrar isso com Israel também e conosco também acontece da mesma forma, tá? A igreja precisa aprender a vencer as suas batalhas espirituais para que a igreja seja vitoriosa ao longo da sua jornada. Infelizmente, eu posso dizer para vocês que a igreja, desde o tempo da igreja primitiva, ela não aprendeu a lutar as suas batalhas espirituais corretamente. E Satanás tem só criado mais força contra a igreja na terra. Sim ou não? Né? A igreja não aprendeu a batalhar. A igreja não aprendeu a lutar com armas espirituais. A igreja não aprendeu. Por quê? Porque a igreja não aprendeu, assim como Israel. A gente vai ver isso. Por isso que Deus está mostrando na Bíblia, no Antigo Testamento para nós. Israel não aprendia a obedecer ao Senhor fielmente nas batalhas e esses inimigos sempre estavam lá na frente novamente, atrapalhando a vida de Israel. É isso que a gente vai ver, tá? Então os midianitas começam aqui. Então a primeira batalha de Israel contra o seu inimigo espiritual é os midianitas. Então o Senhor diz assim: vinguem-se dos midianitas pelo que fizeram aos israelitas. A primeira palavra importante aqui é essa palavra vinguem-se, ok?
Por que Deus está falando para se vingar dos midianitas? Porque na verdade a vingança é do Senhor, a palavra vai dizer. A vingança é minha. Eu esqueci agora onde está o texto, acha para mim alguém aí no Google. O Senhor vai dizer que dele é a vingança. Por quê? Porque o Senhor vai vingar tudo que Satanás fez contra o seu povo, tudo aquilo que o povo do Senhor sofreu nessa terra por causa do pecado e por causa dos inimigos de Deus, que é Satanás e os seus anjos. O Senhor vai se vingar. E ele também vai se vingar daqueles que o rejeitaram. O Senhor vai se vingar, inclusive, daqueles que também não deram ouvidos à sua palavra. O dia do Senhor, a volta de Jesus, é um dia glorioso e um dia também tremendo. Cadê? Colocou aí para nós, Dai? Romanos 12, 19, tá? Então anotem aí, depois vocês leem lá, tá? Eu acho que tem um outro texto também no Antigo Testamento. Depois a gente acha lá e põe no grupo, tá, gente? Romanos 12, 19, a Daiane achou esse texto. Depois vocês abram lá. Não precisa abrir agora, não. Volta aqui no texto comigo pra gente poder dar andamento, tá? Mas o Senhor diz que a vingança é dele. Ele vai trazer a vingança. Então, mas o Senhor usa essa palavra aqui para Israel e ele usa essa palavra para nós como igreja. Então, contra quem nós estamos lutando, gente? É contra carne e contra sangue? Não. Ah lá, Salmo 137 também. Então é isso aí, o Senhor é quem tem a vingança. Nós estamos lutando, a palavra vai dizer, não é contra carne e contra sangue, mas é contra principados e potestades. Só que o Antigo Testamento, o tempo todo, vai mostrar batalhas físicas contra povos específicos. Israel sempre se contrapondo com algum outro povo, com alguma outra nação, com algum outro exército. E geralmente essas batalhas têm a ver com algo que essas nações estão tentando contra Israel, sim ou não? Israel vai contra alguma nação que nunca fez nada para eles? Não. Nós não veremos isso na palavra, tá? Então, todas as vezes que o Senhor faz guerra, Deus determina uma guerra ou permite que Israel vá à guerra, esses exércitos estão vindo contra Israel para matá-los, exterminá-los, acabar com o povo do Senhor. Então Deus nunca vai permitir que o seu povo seja destruído, porque ele tem uma promessa de vida eterna para nós. Então é contra essas pessoas, esses principados e potestades, que nós estamos lutando então, ok? E o Senhor então vai permitir que nações sejam mortas, exterminadas, para mostrar que ele só está indo contra aqueles que veio contra ele. Me fiz entender também? Não sei se eu estou sendo complicada hoje, mas eu estou tentando ser o mais clara possível, tá? Então, Deus só vai contra aqueles que primeiro foram contra ele, contra o seu povo. Então, Midian foi contra o Senhor, fazendo com que o povo de Israel pecasse contra o Senhor ali no deserto, no caso de Baal Peor, que a gente acabou de ver aqui no capítulo 25, né? Então, a adoração de Baal Peor, no capítulo 25, que matou mais de 24 mil pessoas, né, de Israel ali, por causa da adoração a outros deuses, e a contaminação, e a idolatria, e a prostituição, né? Então, os midianitas fizeram algo contra o próprio Senhor, fazendo com que o seu povo pecasse contra ele, né? Então, eles se tornaram inimigos de Deus e não inimigos de Israel propriamente dito. Então, sempre aqueles que se tornam inimigos de Deus, espiritualmente falando, serão exterminados. É isso que está acontecendo aqui. Então ele diz para Moisés, vamos se vinguem, né, dos midianitas, e depois disso, Moisés, você vai ser morto, recolhido aos seus antepassados. Então a última batalha de Moisés é contra os midianitas, tá? Então isso aqui também tem um significado espiritual, com certeza, porque lembra que Moisés tipifica Cristo, e a última batalha
de Jesus foi contra as hostes espirituais ali na cruz do Calvário, né? E os inimigos de Deus foram vencidos ali. E Moisés então experimenta essa primeira batalha para que o povo tome posse da terra prometida, tá? Uma hora eu talvez me aprofunde mais e aí eu traga mais entendimento para vocês. Nesse momento é o que eu percebo, né? Moisés tem essa última batalha junto fisicamente com o povo de Israel ali, e em seguida ele vai ser morto pelo próprio Senhor, tá bom? Então essa é a última batalha de Moisés. Então Moisés disse ao povo: armem alguns dos homens para irem à guerra contra os midianitas e executarem a vingança do Senhor contra eles. Grifem aí, ou circulem, né? A vingança do Senhor. Então a vingança não é de Israel contra os midianitas. A vingança é do Senhor contra os midianitas, porque nós estamos falando de questões espirituais, ok? Os midianitas passam a ser inimigos espirituais de Deus, passam a representar principados, potestades, né? Inimigos realmente espirituais de Deus. Então, são usados pelo próprio diabo nesse momento para fazer com que o povo de Deus se prostitua, né, peque contra o Senhor. É isso que acontece, tá, no reino espiritual. Ao longo da história, Satanás vai tomando pessoas e nações e reis para se levantar contra o povo de Deus. Por isso que eu falei que o nível de batalha espiritual também vai aumentando, tá? Então vamos lá, e ele pega, então envie 1.000 homens de cada tribo. Então 12, versículo 5, 12.000 homens armados para a guerra, 1.000 de cada tribo foram mandados pelos clãs de Israel. Moisés os enviou à guerra, 1.000 de cada tribo, juntamente com Finéias, filho do sacerdote Eleazar, que levou consigo objetos do santuário e cornetas para o toque de guerra. Então aqui eles já começam a fazer uso, né, das ferramentas espirituais, inclusive, que Deus deu para eles, né? O principal era as cornetas, porque aqueles que fizessem o toque tinham que fazer o toque para que todo mundo entendesse qual era aquele toque. Se o toque era de guerra, se o toque era de ajuntamento para festa. Então, eles tinham essas cornetas como uma maneira de serem avisados mesmo. Imaginem 12.000 homens acampados num deserto para guerra, e como é que se dá uma voz de comando para que todos saiam para a guerra, né? Para que eles se levantem para a guerra. Então as cornetas eram usadas, e eu imagino que o toque dessas cornetas era simplesmente maravilhoso, ok? As cornetas também nos levam lá para as 7 trombetas de Apocalipse, né? Também tem entendimento aí para nós, tá? Vamos seguir? Diz aí versículo 7, aí diz assim: lutaram então contra Midian, conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés, e mataram todos os homens. Entre os mortos estavam os 5 reis de Midian: Evi, Requém, Zur, Ur e Rebá. Também mataram a espada Balaão, filho de Peor. Gente, em algum outro momento, que não é agora, vocês podem me lembrar que depois a gente faz uma aula só sobre isso, ou eu falo só sobre isso. O texto é claro em dizer para nós que existiam 5 reis em Midian. Geralmente uma nação, ela não tem 5 reis, ok? Ela não tem 5 reis, ela tem um rei só. Mas aqui o texto está deixando claro para nós que Midian tinha 5 reis. E aí ele dá o nome desses 5 reis. A palavra vai usar em vários momentos a palavra 5 para trazer à nossa memória a questão justamente de principados e potestades, tá? Então, geralmente na Bíblia, o número 5 vai ser usado para demonstração de um número que Satanás se usa para dizer que o número completo do diabo está feito, tá? Por isso que existe o tal do pentagrama, ok? O pentagrama são quantas pontas, gente? 5, tá? Penta de 5. Então, por isso que o pentagrama tem 5 pontas. Satanás vai sempre se usar com o número 5
para dizer que o reino, né, espiritual se move através de 5, do número 5, tá bom? Num outro momento a gente aprofunda isso, entra em outros textos que tem também esse mesmo número, né? Um exemplo que eu já posso dar para vocês, que vocês podem depois ir lá dar uma olhada, eram os gigantes irmãos de Golias, né? Eles também eram em 5. Então, Satanás também de alguma maneira se levantou naquele momento contra Davi, não somente com Golias, mas com 5 gigantes que estavam contra Israel naquele momento, tá? Então Golias foi só o primeiro que Davi vence ali e corta a cabeça, mas existiam mais 4 gigantes que também estavam ali no contexto, tá bom? Dos filisteus tentando contra Israel, mas a gente chega lá na frente, a gente vai falando. Então a gente sempre vai ver esse número 5 entrando na palavra como principados e potestades, o reino das trevas agindo contra o reino de Deus, tá? Contra os filhos de Deus. Então, os reis lá de Midian eram 5. E se a gente talvez fizer uma pesquisa depois também desses nomes aqui, a gente vai ver que também tem significados bem importantes. Eu não fiz essa pesquisa porque eu não quero parar nesse trecho aqui com vocês, porque não é o caso. Mas a gente sabe que tem todo um fundamento espiritual também. E também mataram nesse momento Balaão, né, filho de Beor. Ele morre nesse momento também, nessa primeira batalha. Então Deus já extermina esse que trouxe esse tamanho pecado para o meio de Israel através dos seus ensinos, né? Que vai falar lá em Apocalipse também, que a gente leu. Versículo 9. Os israelitas capturaram as mulheres e as crianças midianitas e tomaram como despojo todos os rebanhos e bens dos midianitas. Queimaram todas as cidades em que os midianitas haviam se estabelecido, bem como todos os seus acampamentos. Tomaram todos os despojos, incluindo pessoas e animais, e levaram os prisioneiros, homens e mulheres, e os despojos a Moisés, ao sacerdote Eleazar e à comunidade de Israel em seu acampamento, nas campinas de Moabe, frente a Jericó. Versículo 13. Olha o que Moisés, ele diz. Moisés, o sacerdote Eleazar e todos os líderes da comunidade saíram para recebê-los fora do acampamento. Mas Moisés indignou-se, circula isso, indignou-se contra os oficiais do exército que voltaram da guerra, os líderes de milhares e os líderes de centenas. Vocês deixaram todas as mulheres vivas? Perguntou-lhes. Foram elas que seguiram o conselho de Balaão e levaram Israel a ser infiel ao Senhor no caso de Peor, de modo que uma praga feriu a comunidade do Senhor. Moisés está dizendo assim, gente, quando Deus fala para exterminar um povo, quando Deus fala para matar todos à espada, é todos. Não é para você ficar com despojo nenhum. Não é para você querer se aproveitar da situação, já que eles estão vencidos, e ficar com alguns. Não é para tentar ficar com animais. Deus não precisa dos nossos sacrifícios, Ele quer só que você obedeça. Isso fica claro ao longo do Antigo Testamento, que em muitos momentos Israel foi desobediente a uma ordem enfática de Deus. É para matar todo mundo. É para destruir tudo. Eu não quero que permaneça nada. Gente, vocês acham que na volta de Jesus, Deus vai poupar? Jesus vai poupar alguns ímpios? Vocês realmente acham isso? Não, ele não vai poupar. Ele não vai poupar, ok? Então, quando precisa exterminar, é para exterminar. Então, por isso que eu falei, a gente precisa aprender a vencer as nossas batalhas espirituais de forma clara e objetiva até o final. Não é para restar nada daquilo que precisa ser vencido. Aí cada um, né, precisa ter o discernimento espiritual das suas batalhas, do nível que Deus está te levando. E isso aqui não tem receita, né? Tem um ouvido espiritual atento para aquilo que o Senhor está falando. Isso sim. Gente, vamos só terminar aqui esse versículo e a gente volta semana que vem com o final desse capítulo, porque a nossa hora já foi. Então, Moisés, ele traz essa indignação, porque quando ele chega diante do exército, o exército está com um monte de pessoas junto com eles
carregados como escravos, mulheres, homens que não eram midianitas, provavelmente que eram escravos. Israel quer levar todo esse povo para dentro do acampamento, para fazer dessas pessoas escravos, para fazer dessas mulheres, esposas de outras pessoas. Deus de maneira alguma ia querer esse povo no meio do povo de Israel. Percebam? Ainda que eles tivessem sido vencidos ali na guerra, com certeza, se eles permanecessem vivos, eles se levantariam lá na frente. Gente, um inimigo você não traz para dentro da sua casa. Um inimigo vencido você não traz para dentro da sua casa, para dentro do seu arraial. Vai dar confusão. Por isso que Moisés vai falar que eles precisam ser literalmente mortos, ok? Então, principalmente essas mulheres que já eram casadas e que se tornaram prostitutas cultuais, literalmente, né? Que cultuavam os deuses ali em Midian através da prostituição sexual, inclusive, né? Se deitavam com muitos homens, fazendo prostituição cultual mesmo, né? Com os deuses ali de Midian, tá bom? Vamos parar aqui, semana que vem a gente volta a partir desse texto e a gente então segue aí no capítulo 31, terminando ele, e o 32 e assim por diante, amém? Vamos orar? Quem quer fazer essa oração aí por nós? Abre aí o áudio se quiser fazer.